Boa tarde, tudo bem? Vamos começar com mais uma aula. A gente já vinha falado aí do crime de estupro, né, de vulnerável. A gente aí está começando a acabar os crimes, né, contra a vida sexual das pessoas, contra a liberdade sexual. Logo, eu imagino que na próxima aula a gente já começa crime contra a paz pública, tudo bem? Até porque o direito penal 4, né, a repartição é muito conteúdo, muita coisa, então, assim, inviável fazer um negócio bem feito, né, que dá para vocês uma revisão bem feita sobre tudo, né, sobre todo esse conteúdo do direito penal 4. Então, eu priorizei aí os crimes sexuais que caem em concurso, caem na OAB, né, que dá mais atenção a esses, e depois os crimes contra a paz pública, esses são os assuntos que a gente vai tratar, tá bom? E revisando aí desde a aula passada, a gente falou a gente começou a falar também sobre o artigo 216, né, terminar, e a gente estava falando também sobre as correntes, né, com relação à vulnerabilidade do artigo 217, né, e a gente estava falando também sobre a súmula 593 do STJ, que lá consta, o entendimento da STJ consta que, no caso de estupro de vulnerável, a idade ali, a vulnerabilidade, ela é absolutamente presumida, tá bom? Então, no caso ali de menor ali de 12, 13, 14 anos, independentemente, a vulnerabilidade é absolutamente produzida, absolutamente presumida, tá bom? Diferentemente do consentimento, do conceito da segunda corrente, que acredita que adolescentes de 12, 13, 14 anos têm entendimento, e aí, nesse caso, a gente tem que analisar o caso concreto, tá? Porque a vulnerabilidade nesses casos vai admitir prova em contrário, relativamente, tá bom? Presumida, beleza? E aí a gente estava resumindo aqui com relação à conduta, né? Qual é a conduta do estupro de vulnerável? Praticar, ter atos de libidinagem ou, né, conjunção carnal com pessoa vulnerável. Lembre-se, tem que ser uma pessoa vulnerável, tá bom? É um crime com um sujeito ativo comum, pode ser qualquer pessoa praticar, e o sujeito ativo é contra um sujeito passivo é contra vulnerável, tudo bem? E aí, lembrando que também que esse crime é um crime de execução livre, tá? Ou seja, o meio de execução empregado pode ser qualquer um. Não exige um meio de execução específico, tudo bem? Não significa que esse meio de execução não vai ser levado em conta. Até porque quando se trata da dosimetria da pena, lá nas circunstâncias do crime, no artigo 59 do Código Penal, a gente vai tratar ali das agravantes, né, com relação, na primeira fase de dosimetria da pena, dos meios de execução, dos meios empregados nas circunstâncias do crime ali, tá bom? Então, eles vão ser levados em consideração, mas para a tipificação do estupro de vulnerável não necessita necessariamente de um meio de execução, beleza? E aí, continuando, né, a gente vai falar sobre a intenção, o dolo, no estupro de vulnerável. O que significa? Significa que precisa da ciência, o agente, né, o sujeito ativo, precisa ter a ciência da idade, eu coloquei a idade da vítima, né, menor de 14 anos, ou a vulnerabilidade, precisa ter essa noção da vulnerabilidade, a ciência. E aí, por causa dessa ciência, ele vai aproveitar, ele vai abusar da sua vulnerabilidade. E aí, por exemplo, se o agente ele desconhece a condição de vulnerabilidade da vítima, vai ser afastado do artigo 17A. Porque ali vai ser um erro de tipo. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Numa balada, né? Ou a gente tá numa balada ali que só aceita maiores de 14 anos, né? E aí, a adolescente de 13, né? Com uma feição mais velha, com maquiagem, né? Dava para se passar por uma pessoa maior. Ela, ela ela entra com um RG falso, né? Então,
para todo mundo que está ali, inclusive para a segurança da festa, ela é maior de idade. E aí ela acaba tendo uma relação com um cara na balada. E nesse caso, o sujeito, para ele, né, o agente, ele estava se relacionando com uma pessoa maior de 18 anos, certo? Nesses casos, se o agente ele desconhece, né, a condição de vulnerabilidade da vítima, está afastado do artigo 207A. Não vai ser aí tipificado estupro de vulnerável por conta de erro de tipo. Ele estava pensando que era uma pessoa maior e capaz. Tudo bem? Não significa que o fato vai ser atípico, né? Vai depender das circunstâncias do crime ali, né? Se houve emprego de violência, que aí vai ser configurado estupro, artigo 213. Se houve emprego de fraude, artigo 215. Se houve emprego de grave ameaça, que também é estupro, artigo 213, tá bom? Mas vai ser afastado se ele desconhece a condição de vulnerabilidade, artigo 217A vai ser afastado. Tudo bem? É isso que eu fiz constar aqui. Ó. No caso de desconhecimento do agente que se trata de vítima vulnerável, está afastado o artigo 207A, visto que não há atenção, dolo configurado, verificando-se erro de tipo. Aí eu coloquei a observação. Não significa que o fato será atípico. Deve-se analisar as circunstâncias do caso concreto. Beleza? E aí, com relação à consumação do artigo 217A, se trata aí de um delito material. Um delito material que o resultado ele se mostra na realidade fática. Qual é? Com a efetiva prática da libidinagem ou conjunção carnal pelo agente. Tudo bem? E aí, uma observação que eu faço também é que esse delito material vai ser instantâneo, tá bom? Não se prolonga ao longo do tempo, tá bom? É delito material instantâneo. Então, a partir que houve a efetiva prática de libidinagem, conjunção, já está consumado o crime de estupro de vulnerável, tudo bem? Aí eu vou colocar um tópico sobre a consumação, tá bom? Consumação. Delito material. Aí eu vou colocar assim: o resultado se mostra na realidade fática com a efetiva prática de libidinagem e ou conjunção carnal pelo agente. Tudo bem? Lembrando, também se trata de um delito material instantâneo, tá bom? Um delito material instantâneo. Tudo bem? E com relação à tentativa. A tentativa aqui, por ser um crime plurissubsistente, é plenamente possível, tá bom? Então, assim, por ser uma conduta fracionada, né, um crime subsistente é quando a conduta pode ser fracionada, são os diversos atos que provocam a consumação. Então, ela é plenamente possível, tudo bem? A tentativa. Tentativa plenamente. Tentativa plenamente possível com crime subjetivo, plurissubjetivo, plurissubjetivo não, plurissubsistente. Confundindo aqui, plurissubsistente. Conduta fracionada, ou seja,
seja a fração dos atos que provocam a consumação. Beleza? Ok. E aí, gente, eu coloquei também aqui as qualificadoras do artigo 217A. Todas elas, tá bom, vão ser pré-tedrolosas, tudo bem? Todas elas vão ser ali pré-terdolosas, que se da conduta resulta lesão corporal grave, se da conduta resulta morte, tá bom? Então, todas essas aí vão ser as qualificadoras do crime, né, que vão ali importar para o aumento, né? E todos vão ser o resultado agravador ali culposo, tá bom? Beleza? Então, vamos fazer constar aqui. Deixa eu copiar e colar. Ó, se da conduta resulta lesão corporal grave, pena reclusão de 10 a 20 anos. Se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos, tá bom? Todas as qualificadoras aqui nesse caso, as qualificadoras vão ser pré-terdolosas. Tudo bem? E aí, a gente passa por uma fase da aula que eu achei muito legal, muito interessante saber, porque isso cai em concurso. Cai não, despenca em concurso saber essa diferenciação de redação de lei com relação ao artigo 217, porque houve mudanças, tá bom? Antes de 2019, a ação penal do estupro de vulnerável era privada, tá bom? Depois de 2019, houve a lei 12.015 mudou a redação e passou a ser mediante representação, tá? Você faz lá a queixa-crime, ação pública, mediante representação, tá? E depois da lei de 2018, a lei 13.718, ela passou a ser uma ação pública incondicionada, ou seja, independe da representação da vítima, e aí o Ministério Público, como titular, né, da ação, ele pode propor denúncia independentemente da vontade, né, independentemente de haver queixa-crime ou não, para prosseguimento da ação penal com relação ao estupro de vulnerável, tudo bem? Então, assim, vamos ler o artigo 225 com a redação atual, tá bom? O artigo 225 do Código Penal, ele vai falar assim, nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Esse artigo 225 ali, na visão de muitos doutrinadores, eles vão falar que não precisava, né? Porque a regra de todo e qualquer crime que está tipificado no Código Penal é ser de ação penal pública incondicionada mesmo. Então, é para que houve a necessidade de colocar esse artigo 225, constando que os capítulos 1 e 2 desse título, né, que incluem ali os crimes, né, sexuais, procede mediante ação pública, se a regra é exatamente essa. O certo seria se houvesse um artigo, né, falando, ó, esses capítulos vão ser a exceção e vão ser de ação pública mediante representação condicionada. O certo seria isso. Então, esse artigo 225 aí, ele ficou um pouco desnecessário, né? E aí também a gente vai lembrar, fazendo uma pequena revisãozinha, que o artigo 216b do Código Penal está lá no artigo 1A, que também é de ação penal pública incondicionada, porque na omissão, a regra é que seja de ação penal pública incondicionada mesmo,
tá bom? Então, vamos lembrar isso aqui, tá? Vamos fazer constar isso. Muitos doutrinadores haja visto que a regra a regra é ação penal pública incondicionada. O artigo 225 aí veio para reafirmar, né? Essa regra. Aí eu vou lembrar também, observação. O artigo 216b consta no capítulo 1A. E na omissão procede-se mediante AP pública incondicionada. Tudo bem? E aí, esse artigo 225 é uma redação dada pela Lei 13.718 de 2018, tá? Mas antes de 2019, antes de 2019, esse crime, né, de estupro de vulnerável, ele era de ação penal privada, tá bom? Ação penal pública de iniciativa privada. Porque toda ação penal é pública, né? Mas a iniciativa, ela era privada, ou seja, ela dependia ali de queixa-crime, tá bom? E aí ela tinha algumas condições diferentes com relação, ó. Porque antes de 2019, esse crime, ele tinha algumas condições especiais para a ação mudar. Então, ele tinha algumas exceções. Normalmente era ação penal regra, né? A ação penal regra para os crimes sexuais era de iniciativa privada, né? Só que ele tinha algumas exceções. Então, por exemplo, esse crime, o estupro de vulnerável, procedia-se mediante a ação penal condicionada se a vítima ou os pais não podiam prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis para a manutenção da própria família. Então, assim, se a família era pobre no sentido jurídico, né, a ação penal tornava condicionada mediante a representação. Outra exceção era que se tornava ação penal incondicionada se o crime era cometido com abuso do poder familiar, se era de padastro, tutor ou curador, tá bom? Também era de ação pública incondicionada se da violência resultasse lesão grave ou morte, tá bom? A vítima. E também se tornava de ação pública incondicionada de acordo com a súmula 608 do STF, que dizia assim: quando o crime de estupro era praticado mediante emprego de violência real, que é uma súmula que foi esperada, tá? E aí, com a reforma de 2009, a regra passou a ser ação pública condicionada, tá? Em 2009. E aí, depois, transformou em pública incondicionada. Incondicionada quando a vítima fosse menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, né? Menor de 14 ou deficiência mental sem capacidade de discernimento ou resistência. Então, esse, por exemplo, estado de sono ou embriaguez, tá bom?
E aí eu vou colocar tudo isso, resumir isso aqui, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, antes de 2009, procedia-se mediante a ação pública privada. Beleza? E aí teria que ter o quê? A queixa-crime. Tá bom? E aí ele se tornava de ação pública condicionada se a família não tinha condições de arcar com os custos processuais sem pôr em risco sua subsistência. E aí eu digo a família, né? A família da vítima, tá bom? Se tornava de ação pública incondicionada se seu crime, né? Seu crime cometido foi cometido com abuso do poder familiar, sendo aí padrasto, tutor, curador, etc. Tá bom? Se tornava de ação pública incondicionada se resultasse lesão grave ou morte, tá? E se tornava de ação penal incondicionada de acordo com a súmula 608 do STF. Eu vou colocar aqui. Já superada, tá? Quando o crime era praticado mediante emprego de violência real. Tudo bem? E essa súmula aí já foi superada, tá, gente? E aí, a explicação. Com a reforma de 2009, a regra passou a ser de ação penal pública condicionada. Tá bom? E aí, admitindo que se transformaria em pública incondicionada quando a vítima fosse menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, tá bom?
Um menor de 18 anos, pessoa vulnerável. E aí, quando a gente trata de pessoas vulneráveis, a gente está falando do menor de 14 anos, do menor. Ah, cadê o sinalzinho aqui? Do menor de 14 anos, tá bom? E a pessoa portadora de deficiência mental que não tem capacidade de discernimento. Como a gente viu na aula anterior, não necessariamente a pessoa com deficiência mental não é capaz de discernir o que está acontecendo, tá bom? Hoje a gente tem as leis, né, que regulam e regulamentações internacionais também que regulam as pessoas com deficiências, né, as pessoas, os PCDs, e o Estatuto do Deficiente vai falar que as pessoas portadoras, né, de deficiência mental, enfim, elas são capazes de ter família, de ter relacionamento, tá bom? Então, hoje em dia, não só a deficiência mental, mas tem que ser comprovado aí que a pessoa não tem capacidade de discernimento, tá bom? Inclusive, entra aí a pessoa com estado de sono, tá bom? Embriaguez. Vou até colocar aqui, exemplo. Estado de sono e embriaguez. Mas hoje em dia, o que eu estou colocando aqui não é a redação do artigo 225, tá bom? A redação do artigo 225 hoje em dia é que a ação penal do estupro procede mediante ação penal pública incondicionada, tá bom? Independentemente, tá bom? Ó, aí eu coloquei aqui, ó, artigo 225, isso antes da reforma, tá bom? Nos crimes definidos nos artigos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação pública, ação penal pública condicionada à representação, e aí o parágrafo único, procede-se, entretanto, mediante ação pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Isso não existe mais, essa redação, tá? Hoje em dia, qualquer crime no capítulo 1 e 2 vai ser ação penal pública incondicionada, tá bom? Não existe mais essas restrições do parágrafo único, tá bom? E aí, por que eu falei sobre esse parágrafo único? Porque o entendimento com relação à vulnerabilidade, tá? A gente vai ter dois tipos de vulnerabilidade. Vai ter o entendimento do STJ, né? Vulnerabilidade permanente, que é aquela que é o menor de 14 anos, e a vulnerabilidade temporária, que é aquela pessoa que não tem ali a capacidade de resistência para os casos de embriaguez ou estado de sono. Então, por exemplo, por que ela é temporária? Porque a pessoa, em algum momento, passou aquele estado, ela volta a ser capaz, volta a decidir se quer ou não ver processado o agente, tá bom? E aí, a gente também vai ter outra súmula que é um entendimento superado também, súmula 670 do STJ, tá? Para os fatos que vai abarcar ali os fatos anteriores à Lei 3.718 de 2018, tá bom? Então, vamos colocar, ó, o entendimento do STJ era com relação ao quê? Vulnerabilidade permanente, 14 anos, e vulnerabilidade temporária. Temporária, né? Quando a pessoa fica por um tempo
por um momento, mas volta a ser capaz. Esse era o entendimento do STJ, tá bom? Então, assim, quando a pessoa. Hoje em dia, esse entendimento já não é aplicado, porque toda ação penal pública vê se incondicionada, tá? Mas naquela época, antes da redação da lei de 2018, o STJ tinha esse entendimento, tá? Vulnerabilidade temporária, quando se trata de embriaguez ou sono, a pessoa tinha ali aquele momento de falta de capacidade, né, falta de resistência, mas depois ela voltava e aí ela era capaz de decidir se queria ou não processar o agente, aí, né, oferecer representação, tá bom? Como hoje em dia, hoje perde o efeito porque toda ação penal é incondicionada, tá? Então, o efeito da súmula 670 da STJ foi superado, tá bom? Volta a ser capaz de decidir não de gente, tá bom? E aí eu vou colocar aí, ó, observação, súmula 670 do STJ, superada para fatos anteriores à lei 13.718 de 2018. Tudo bem? Então, o que essa lei, resumindo, né? Desculpa se estou me alongando nesse assunto, mas é porque é confuso mesmo, eu demorei também para entender. Mas então, o que essa lei 13.718 de 2018 ela traz? Ela altera de novo, tá? A ação penal, tornando em regra pública e incondicionada sempre, tá bom? Então não vai ter mais essa análise de vulnerabilidade temporária, vulnerabilidade permanente, não. Estupro de vulnerável sempre vai ser ação pública e incondicionada, tá bom? Beleza? Vamos ir para outro questionamento, então. Nesse caso, ó, uma pergunta. É possível haver ação penal de iniciativa privada nos crimes sexuais, já que a regra é ser incondicionada? Então, assim, a gente viu que agora a regra é ser incondicionada. É possível eu ajuizar ali uma queixa-crime, por exemplo, de estupro de vulnerável? Sim, tá? E aí a gente vai ter um instituto que se chama ação penal privada subsidiária da pública, que está lá definido no artigo 5º da Constituição Federal. Porque essa ação é uma garantia fundamental contra a inércia do Estado. Então, por exemplo, se houve um estupro, o Ministério Público não investigou, não denunciou, nada foi feito naquele caso, então você pode sim entrar com uma ação penal privada, subsidiária da pública, contra, inclusive, a inércia do Estado. No caso ali, se o MP for inerte, não oferecer denúncia, é plenamente possível ajuizar queixa-crime, tá bom? Para coibir a inércia estatal. Então, vamos colocar assim. Apesar, não é ver, vamos colocar assim. Eita, é plenamente possível ajuizar ação penal privada subsidiária da pública por
meio de queixa, crime, tá? Por meio de queixa-crime, pois se trata de uma garantia, né? Uma garantia fundamental e tal contra a inércia do Estado. Se o MP, aí o MP, o Ministério Público, for inerte e não oferecer denúncia, tudo bem? Então, é plenamente possível, sim, ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Nos casos de inércia do Estado, porque está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? E aí, também, a gente vai analisar o artigo 225. Eu coloquei aqui. Coloquei aqui. Tá? O artigo 225. Que vai falar o quê? Justamente das causas de aumento de pena, que a gente tanto gosta, que estão lá que a gente vai analisar na terceira fase da dosimetria da pena, no caso na sentença, né? E aí a pena que vai extrapolar ali o mínimo e o máximo da pena ali formalmente descrita, né? E aí o artigo 225 vai falar, 226 vai falar, a pena é aumentada. 1. De quarta parte, se o crime é cometido com curso de 2 ou mais pessoas. De metade, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título que tiver autoridade sobre ela. O inciso 3º foi revogado. Inciso 4º, de um terço a 2/3 se o crime é praticado mediante estupro coletivo, né, concurso de 2 ou mais agentes, e estupro corretivo para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Tá bom? E aí também a gente tem que levar em conta, tomar um cuidado aqui, tá? Para não configurar o bis in idem, tá bom? Nas causas, porque o artigo 234, desculpa, o artigo 234, o que ele vai falar? Ele vai colocar uma causa de aumento de pena que abrange os crimes sexuais, tá bom? E aí, ó, ele vai colocar lá, de metade vai aumentar nos crimes previstos neste título, né, que os crimes sexuais, a pena é aumentada da metade de 2/3 se do crime resulta gravidez, de 1/3 a 2/3 se o agente transmite doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência, tá bom? Então, ele vai trazer essa redação, o artigo 234-A, nas causas de aumento de pena. E aí a gente tem que prestar atenção com relação ao inciso 4º. Por quê? Porque ele vai falar ali se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência, tá bom? Nesse caso, vai ser configurado ali bis e idem, tá bom? Então, assim, tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? E aí, outra coisa que eu vou chamar a atenção também é que esse aqui, ó, de 1/3 a 1/3, a vítima, tá, a metade de 2/3 se o crime resulta gravidez, tá bom? Se resultar gravidez. E aí, aqui, nessa causa de aumento de pena, aqui tá falando nesse artigo se o crime resultar da gravidez da vítima. Não. Aqui está falando se resultar da gravidez do sujeito ativo? Também não. Então, por exemplo, numa situação hipotética, tá? Que uma mulher vai lá e estupra o homem, nesse caso. E aí ela acaba ficando grávida.
vai incidir o aumento do artigo 234-A, tá bom? Só que nela, porque ela é, no caso, sujeito ativo. Então, se resulta a gravidez deste ato, a mulher sendo sujeito ativo, se resulta a gravidez, vai ser aumentado da metade a 2/3, tá bom? Inclusive, não necessariamente a vítima, tá? Então, inclusive, se o sujeito ativo, nesse caso, é uma mulher e fica grávida, inexiste para ela a possibilidade do aborto humanitário, que está lá escrito no artigo 228, inciso 2, tá bom? Então, se a mulher é agente ativo em caso de estupro de vulnerável e ela acaba ficando grávida, vai incidir, além do artigo 234-A, caso de aumento, ela também não vai existir para ela a possibilidade do aborto humanitário. Está lá escrito no artigo 228, tá? Inciso 2º, tudo bem? E aí, gente, eu separei aqui, para finalizar, né, algumas questões com relação ao estupro de vulnerável. Eu vou ler algumas, não todas, tá bom? Acho que eu preparei 5, 4 no máximo. Eu vou ler com vocês e a gente vai fazer, tá bom? E analisar todas as situações aqui. Aí eu preparei uma questão da VUNESP, tá bom? Para a Guarda Metropolitana, uma questão de 2023, tá bom? E aí ele vai falar assim: tendo em conta o Código Penal, assinale a alternativa correta. A. A omissão é penalmente relevante se o omitente, ainda que sem o dever de agir, deixa de evitar o resultado quando lhe era possível fazê-lo. B. O homicídio doloso praticado contra menor de 14 anos e seja causa de aumento de pena de 2/3, está errada. O emprego de arma de fogo qualifica o roubo, já o uso de arma branca inclina a causa de aumento de pena da metade, tá? E a D. Praticar conjunção carnal com a pessoa desacordada por ingestão de bebida alcoólica configura estupro de vulnerável. Gente, para essa questão, ela é uma questão complicada, eu considero uma questão difícil, porque você tem que analisar vários crimes, né? Mas a resposta correta aqui é o artigo, a D, tá bom? Ter, porque ali o artigo 207A, a lei seca, né? Ter conjunção carnal, praticar ato libidinoso, e aí vai incidir aí o parágrafo 1º, tá bom? Quem pratica as ações escritas no CAPT contra alguém por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa, a causa inclusive ingestão de bebida alcoólica, não pode oferecer resistência. Como você tira resistência, a ingestão de bebida alcoólica com pessoa desacordada em estado de sono sim, configura o estupro de vulnerável, beleza? Então, a questão correta aqui é a D, tá bom? Eu pulei uma aqui, vamos continuar. Tipo, esse aqui é do ano de 2024, da FGV, para o TJ de Santa Catarina, para juiz substituto, tá bom? Então, vamos ler. Bianca é acordada de madrugada por ruídos provenientes do quarto da sua filha, de 12 anos de idade. Deslocando-se ao cômodo de onde provinham os ruídos, surpreende a menor tendo relações sexuais com o padrasto. Após assistir o fato por alguns segundos, sem tomar qualquer medida com relação ao que presenciava, a mãe retorna para sua cama. Diante do caso narrado, é correto afirmar que A. Bianca deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Nada a ver, tá? B. Deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável sem incidência de qualquer causa de aumento de pena. Tá bom? Deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável com a incidência da causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas. D. Não deverá responder por crime algum, pois não concorreu para o estupro de vulnerável cometido pelo padrasto da vítima. E. Deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável com a incidência da causa de aumento de pena decorrente de ser genitora da vítima. A resposta correta para essa ação você tem que analisar que o item, né, porque a Bianca, ela presenciou o crime e não tomou nenhuma medida. Ou seja, se ela não tomou nenhuma medida, ela concorreu com o crime, o que configura uma causa de aumento de pena. E aí, a fundamentação, nesse caso, vai ser o artigo 29 do Código Penal. Quem
de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinados. Ele está falando, ou concorre de qualquer modo. Nesse caso, ela deixou ali de evitar, então ela concorreu, tá bom? E aí, nesse caso, a resposta correta é a C. Ela vai responder pelo crime de estupro de vulnerável com a incidência da causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, tá bom? A resposta correta para essa é a C. Vamos para o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional, que foi um concurso para a Guarda Municipal de 2023, tá? Lucas, de 25 anos, inicia relacionamento amoroso com Caroline, sua vizinha, sabendo que a menina não havia sequer completado a idade de 13 anos. Veja, aí a gente já tem a intenção, certo? Com ela mantendo de forma consentida atos libidinosos distintos da conjunção carnal. Veja como a questão ela tenta ludibriar quem está lendo. Olha, ele está colocando ali. Ele sabe que ela não completou nem 13 anos e fala que é uma relação consentida, justamente para confundir, tá bom? A pedido de Caroline, que evitava a gravidez, o casal jamais teve cópula vagínica. Nessas circunstâncias, A. Lucas não praticou qualquer crime porque os atos foram mantidos com consentimento da vítima. Isso é extremamente errado, não, inclusive vai contra o entendimento da STJ que a vulnerabilidade para menores de 14 anos é completamente presumida, tá bom? A B. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável na forma tentada, pois não chegou a manter a conjunção carnal com Caroline, e essa está errada, porque a conjunção carnal não necessariamente é elemento do tipo ato libidinoso também, tá bom? C. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável consumado. D. Lucas não praticou o crime porque sua conduta está justificada na medida que respeitou os limites impostos por Caroline. Essa é completamente errada, né? A questão certa para essa aqui é a C. O Lucas praticou o estupro de vulnerável consumado de acordo com o entendimento da STJ. Mesmo que seja de forma consentida, os atos libidinosos, e ato libidinoso também é elemento do tipo, então ela é absolutamente, a vulnerabilidade dela é absolutamente presumida. Tudo bem? E o artigo 220, nossa, já estou lendo artigo, coisa. Outra questão do IDECAN, tá bom? Essa para perito oficial médico legal, tá? De 2023, tá? Um delegado de polícia está relatando um inquérito em que uma mulher teria sido vítima do Boa Noite Cinderela, quando o indivíduo manteve relações sexuais enquanto ela estava inconsciente. Se ela estava inconsciente e ela foi incapaz de oferecer resistência, sendo incapaz de oferecer resistência, ela se torna uma pessoa vulnerável. A partir do momento que ela se torna uma pessoa vulnerável, vai ser incidido estupro? Não. É o artigo 217A, estupro de vulnerável. Tudo bem? Então, a resposta certa para essa questão é o A. Ali, não é o artigo 213, porque ele foi contra uma pessoa vulnerável, tá bom? Ele não teve nem empregou nela aí, violência, grave ameaça, porque ela estava numa situação vulnerável, ela nem ofereceu resistência, então não pode nem ser considerado estupro. Artigo 215, importunação sexual, muito menos, 215 também. O artigo 16 tem que ter ali uma relação de subordinação. Não tem nada a ver. Então, a resposta certa é a artigo 217, a estupro de vulnerável, beleza? E para finalizar a nossa aula, tá bom? Anos de 2023, tá? Para papiloscopista policial, essa questão. A Mauri foi acusado de estupro de vulnerável mediante conjunção carnal após ter praticado sexo com uma mulher severamente embriagada que conhecera em casa noturna de Goiânia. Após o trâmite processual, sobreveio sentença condenatória que considerou a Mauri culpado por estupro de vulnerável tentado, uma vez que a conjunção carnal não se encerrou com a ejaculação, segundo o laudo. O Ministério Público e a defesa, se discordar da decisão, deverá interpor recurso de apelação alegando, veja, para a consumação do estupro de vulnerável não precisa necessariamente a satisfação da lascívia do agente.
É a partir do cometimento do ato libidinoso ou da conjunção carnal que a gente já tem aí consumado, tá bom? E aí consta também que a mulher estava severamente embriagada, tá? Então aí também não pode ser considerado nem estupro. Aí vai ser também o artigo 217A, tá bom? Então vamos lá. Ser Amari digno de absolvição, porque o crime de estupro de vulnerável só pode ser cometido contra menor de 14 anos? Não, só pode ser cometido também contra menor de 14 anos, mas com qualquer pessoa que tenha capacidade aí de resistência danificada, tá bom? B. Que o delito imputado a Amari não necessita de finalização da relação sexual, bastando que o acusado tenha tocado na vítima por se tratar de crime formal? Também não. Um crime de estupro de vulnerável não é crime formal, tá? C. Ser Amari digno de absolvição, pois a embriaguez da vítima não pode ser imputada ao réu por ausência de nexo de causalidade. A culpa é da vítima? Não, né? D. Que a ejaculação é elemento indispensável para a execução do delito, devendo ser Amari absolvido por atividade? Não. Que a questão certa, tá? É aí que o delito de estupro de vulnerável mediante conjunção carnal se consuma independente da ejaculação masculina, uma vez que se trata de crime material e instantâneo. É essa aqui, a questão certa é aí, tá? Gente, essa foi a aula, tá bom? Muito obrigada por vocês quem permaneceu até aqui, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Tchau, abraços, beijos.